paz do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, meus queridos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Deixa eu dizer algo para você. Se você chegou a essa transmissão, se você chegou até esse momento, não foi por acaso. Deus trouxe você aqui porque Ele tem uma palavra para o seu coração que pode transformar a sua vida. Amém? Por isso eu peço que você ouça essa mensagem até o final e receba no seu coração aquilo que o Senhor quer ministrar hoje na sua vida, no nome de Jesus. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você deixe o seu like aqui, o seu comentário, escreva o seu nome e a cidade de onde você está falando, de que lugar você está falando, e coloque o seu pedido de oração. Amém? Ao final dessa palavra, eu vou orar por você e vou orar pela sua família, no nome de Jesus. Esse é o nosso momento de reflexão, de refletirmos na palavra, de fazermos uma breve explanação aqui dentro da palavra de Deus e ao final orarmos juntos uns pelos outros. Deixa eu só conectar aqui o Instagram, porque caiu a conexão aqui. Irmãos, eu quero hoje falar sobre a obediência. Eu quero falar sobre obediência. Eu quero ler junto com você no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Agora sim, agora o Instagram também está online. Eu quero ler com você Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao verso 27. Já coloque aí o seu pedido de oração, já coloque a sua petição, aquilo que você tem buscado do Senhor. E eu creio que hoje Deus quer falar conosco. Amém? Não se esqueça de compartilhar essa mensagem com os seus contatos. Mateus capítulo 7, eu quero ler a partir do verso 24 até o verso 27. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, está escrito assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Versículo 26, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Amém? Vamos orar para iniciar esse momento aqui de culto. Pai amado e querido, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Colocamos diante de Ti toda a nossa esperança, toda a nossa confiança. Colocamos diante do Senhor os nossos sonhos, os nossos anseios, depositamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que tem nos afligido. Eu quero apresentar a vida de cada irmão, de cada irmã que está nos acompanhando, a Deus, pelas redes sociais,
pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pedindo ao Senhor que visite, ó Deus, cada um nesse momento, através do Espírito Santo, leve consolo, leve paz, leve conforto, leve esperança, Senhor, a cada pessoa que está acompanhando essa transmissão. Leve também, Senhor, o sustento. Muitas pessoas têm passado por dificuldades financeiras, dificuldades nas suas enfermidades, nos seus relacionamentos. Que o Senhor vá de encontro a eles agora, nas suas necessidades, e supra cada uma delas. Deus, traga-nos a revelação da Tua Palavra. Diante da leitura da Tua Palavra, diante do Evangelho de Mateus capítulo 7, traga até nós o entendimento e que possamos sair desse momento aqui mais sábios, convictos de que o Senhor vela para que a Tua Palavra seja cumprida. Leve essa palavra, Deus, de encontro àqueles que estão necessitados e que ela não volte vazia, mas que cumpra o Teu propósito. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero continuar aqui refletindo no livro de Mateus, capítulo 7, onde Jesus continua nos ensinando através do Sermão do Monte. E essas palavras que ele disse aqui, especificamente, elas falam sobre um dos principais fundamentos da fé, que é a obediência. Ou melhor, um dos principais fundamentos da vida cristã. A fé é um deles. Aqui Jesus fala da importância da obediência. Jesus era um homem simples, nós temos que nos lembrar disso. Jesus era uma pessoa simples, que falava de uma maneira simples, que convivia com pessoas simples. Portanto, ele tinha que explicar as coisas de uma forma não complexa, mas de uma forma que todas as pessoas entendessem. Não adianta nós irmos a um culto onde o pregador fala muito bonito, usa palavras muito cultas, muito inteligentes, mas as pessoas não compreendem. E Jesus tinha essa preocupação. Ele sabia que estava falando para a gente do povo. Portanto, ele teria que usar uma linguagem que as pessoas compreendessem. E aqui Jesus usa uma construção. Ele usa uma casa para falar sobre obediência. Olha que tremendo. Jesus usa figuras de linguagem do dia a dia para nos ensinar sobre obediência, que é algo fundamental na vida cristã. E aí ele diz assim, olha, pessoal, quem está ouvindo essas palavras, aqui já era o final do sermão, ele falou sobre várias coisas, e ele encerrou o seu discurso com isso. Ele falou assim, quem está ouvindo essas palavras e as colocar em prática, será como um homem prudente, será como um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. Casa aqui eu posso entender como a sua vida. Construir a casa é como edificar a sua vida. Quem ouve as palavras de Deus, quem ouve as palavras de Jesus e coloca em prática na sua vida, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre uma rocha, que construiu num alicerce firme. No verso 25 ele diz assim, olha, veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque os seus alicerces estavam firmados na rocha. Jesus está dizendo o seguinte, olha, a pessoa que ouvir a palavra de Deus e obedecer, ela pode passar por tempestades, por adversidades, ela pode sofrer a ação dos ventos. A sua vida, a sua casa, a sua família pode ser alvo de muitas coisas, mas ela não vai cair.
ela não vai padecer, porque o fundamento dela é firme. O fundamento dela é a obediência. Há uma recompensa para aqueles que são obedientes à palavra de Deus. Amém, meu irmão? Receba isso aí no nome de Jesus. Talvez você tenha servido a Deus, você tenha sido uma pessoa obediente dentro do seu entendimento aos princípios de Deus. E eu vou falar sobre isso aqui. Dentro do seu entendimento, você vai passar, sim, pelas adversidades. Você vai passar pelas dificuldades, pelas tribulações, mas você não vai cair. Sua casa não vai desabar, porque ela está firmada na rocha que é Cristo. Continue firme, continue em obediência, continue servindo a Deus, continue andando na verdade que é Cristo e Ele te dará vitória. No nome de Jesus. E aí Jesus continua nos ensinando. Versículo 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, é como uma pessoa imprudente que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E por causa da sua desobediência, grifo meu agora, ela caiu e grande foi a sua queda. Grande foi a sua queda. A desobediência faz com que nós nos afastemos de Deus. O salário do pecado é a morte. No caso aqui dessa explicação de Jesus, o salário do pecado foi a queda. O salário do pecado foi uma grande queda. Aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que foram ensinados na palavra de Deus, que foram ministrados, mas que de uma forma deliberada resolveram andar em desobediência, eles estarão sujeitos a caírem. Eles estarão sujeitos a experimentar uma queda. E não é uma queda qualquer que fala aqui. É uma grande queda. É uma catástrofe. Portanto, se você tem ouvido a palavra do Senhor, repare que os dois exemplos aqui, Jesus começa dizendo: quem ouve estas minhas palavras? Quem ouviu e edificou e andou em obediência, edificou sobre a rocha. Quem ouviu, mas andou em desobediência, quem resolveu desprezar os ensinamentos do Senhor, construiu sobre a areia. E construções edificadas sobre a areia, elas não estão seguras. Elas estão sujeitas a desabarem. Elas estão sujeitas a caírem. Amém? Receba essa palavra aí no nome de Jesus. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Desculpa. Sobre a importância da obediência na vida do cristão. Repare que aqui haviam duas casas, construídas sobre dois fundamentos. E as duas casas foram alvos de tempestades, de lutas, de dificuldades. Eu sempre digo isso aqui, quando Deus me traz até essa passagem dos evangelhos. O fato de nós andarmos com Jesus, o fato de nós estarmos em obediência a Deus, não nos isenta de passarmos pelas tempestades da vida. Você está sendo obediente? Você está andando com Deus? Você está andando com Jesus? Você está firme com Jesus? Isso não isenta você de passar pelas tribulações. Tem pessoas que acham que se estiverem servindo a Deus, não vai acontecer nada de ruim com elas. Não é isso que a palavra diz. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós não desanimássemos, que nós tivéssemos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Amém, meu irmão? Você está, sim, sujeito a passar por problemas. Vejam a quantidade de pessoas aí nos comentários pedindo oração. Servos e servas de Deus
fiéis ao Senhor, muitas vezes mais fiéis do que eu e você, fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas obrigações, pessoas tementes, pessoas que buscam a Deus aí mesmo em meio às dificuldades, mas mesmo assim elas estão passando por problemas. As duas casas foram alvo dos ventos, dos rios, das tempestades. Mas aquela que estava em obediência prevaleceu, continuou firme. Então que você aprenda, você entenda junto comigo isso aqui, esse fundamento importantíssimo da vida cristã. Devemos ser obedientes ao Senhor. Porque no dia da adversidade, no dia das tribulações, Deus se lembrará da nossa obediência. Deus olhará para a nossa vida e terá misericórdia. Ele dirá: esse é um servo que anda em obediência. Esse é um servo que anda comigo. Eu serei compassivo com ele. Eu não permitirei que a sua casa caia. Eu não deixarei que a sua casa desabe. A sua vida, a construção da sua vida, a edificação que é o seu lar, ela vai permanecer. Portanto, não seja insensato. Não seja como alguém que somente ouve a palavra de Deus e não a coloca em prática. E eu falo aqui para muitas pessoas que têm vivido dessa maneira. Pessoas que vão aos cultos, que toda semana são ministradas, que recebem a palavra, mas que agem como se Deus não estivesse falando com elas. Você está agindo como uma pessoa insensata. Haja como alguém prudente. O que é ser prudente? É andar de acordo com o que a palavra de Deus nos diz. Você tem sido uma pessoa imprudente, você tem desprezado os mandamentos do Senhor. Muitas pessoas agem como se não houvesse amanhã, como se Deus não estivesse vendo elas. Fingem que são uma coisa, mas por trás estão com uma vida detonada pelo pecado. Então, seja prudente, seja sensato, que essa palavra que eu estou dizendo aqui, ela alcance muitas vidas. Por isso que eu peço para você compartilhar, que ela alcance muitas pessoas e que essas pessoas decidam no seu coração serem obedientes ao Senhor. Amém? Eu quero complementar essa palavra com uma outra leitura aqui, que está no livro de Tiago. O apóstolo Tiago ouviu certamente essa pregação de Jesus lá no monte e depois escreveu uma carta, escreveu algo que ratifica, que afirma esse ensinamento. Tiago, capítulo 1, do verso 22 ao verso 25. Livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 22 ao verso 25. Olha o que Tiago escreveu. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Muitas pessoas nesses tempos têm ouvido a palavra, mas não têm praticado. E aí Tiago continua o seu raciocínio baseado nas palavras de Jesus, verso 23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. Olha Tiago aqui usando uma outra figura de linguagem, explicando de uma outra forma aquilo que Jesus já havia dito. Aquele que ouve a palavra e não pratica é como uma pessoa que se olha no espelho e depois de olhar no espelho, de olhar para si mesmo, sai dali, mas logo esquece a sua aparência. E o verso 25.
Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz, será bem-aventurado naquilo que fizer. Jesus usou uma figura de linguagem que era uma construção, onde ele falou de uma casa construída sobre a rocha e outra sobre a areia. Tiago já usou um espelho. Olha o que ele falou. Aquele que ouve a palavra e não pratica é como alguém que se olha no espelho. Quando você olha no espelho, não tem como você não ver a sua própria imagem refletida. Só que depois que você sai dali, é como se você esquecesse de tudo que você viu. Um homem diante de um espelho, ele não leva muito tempo para formar uma opinião a respeito da sua aparência. Um homem ou uma mulher diante do espelho. Quando você olha diante de um espelho, talvez você perceba os sinais de que a sua idade já está avançando, talvez alguma ruga, talvez a tensão que você tem vivido, as noites que você tem passado em claro, te deixem com olheiras. Então os sinais, eles aparecem para nós de uma forma evidente no espelho. É no espelho que você percebe quem você é, quem você está se tornando. É no espelho que você tem uma visão clara das coisas, que você enxerga a si mesmo. E às vezes você vê algum sinal que te deixa preocupado. Você já parou, às vezes, no espelho e pensou assim, puxa vida, os anos passaram para mim. A vida avançou. Você já pegou alguma foto sua 3x4, né? Talvez a foto da sua identidade, e pensou assim, puxa vida, quanto tempo se passou depois que eu tirei essa foto? Olha como eu estava mais jovem, olha como a minha pele estava mais viçosa, olha como o meu olhar era mais brilhante, olha como os meus cabelos eram mais pretos, né? No meu caso aqui. Você se lembra da minha voz, continua a mesma, né? Já dizia aquele comercial, mas os meus cabelos, quanta diferença. Então, diante de um espelho, as pessoas deveriam se preocupar, deveriam voltar para dentro de si mesmas e pensar seriamente em como elas têm conduzido a sua vida e em como elas poderão melhorar diante dos anos que ainda virão. Porque muito mais do que olhar para o passado, refletir sobre o passado, sobre os nossos erros, sobre alguma conduta inadequada que nós persistimos em ter, nós deveríamos olhar no espelho e traçar uma meta, um objetivo de sermos pessoas melhores daqui para frente. Só que as pessoas olham no espelho, veem tudo isso que eu falei aqui, mas depois elas saem dali e elas prontamente perdem o seu interesse na sua aparência. Talvez elas até queiram esquecer de alguns aspectos que são indesejáveis. Tem gente que evita subir na balança, porque sabe que a balança vai denotar, vai apontar ali que ela está acima do peso. Tem gente que evita fazer exames médicos, evita fazer um check-up anual, que deveria fazer, porque sabe que ela tem a possibilidade de descobrir uma doença que está se desenvolvendo nela. Mas isso não é bom, irmãos? Descobrir uma doença que ainda está em desenvolvimento? Não é melhor do que você descobrir uma doença que já está numa etapa avançada, na qual você não pode mais curá-la? Então pense nisso. A
palavra do Senhor, ela nos coloca como se fosse diante de um espelho. Ela nos faz olhar para dentro de nós mesmos. Infelizmente, a igreja adotou uma postura na qual ela só enxerga o outro, na qual ela vê os defeitos do outro. Ela consegue ver um cisco no olho da pessoa, mas não consegue ver uma trave que está diante dos seus próprios olhos. Aquele que olha de perto, o Tiago está falando aqui, aquele que olha de perto para a lei perfeita. A lei de Deus é perfeita. Ela é o nosso referencial de conduta, ela é o nosso norte, ela é a nossa bússola de direção. Nela nós devemos ter um parâmetro para conduzir a nossa vida, e não nos outros. Pare de apontar defeitos nos outros e olhe para você mesmo. Vá para diante de um espelho. Talvez você seja essa pessoa que Jesus disse aqui, que a palavra entra num ouvido e sai no outro. O que é ser praticante da palavra? O que é, pastor, ser obediente à palavra de Deus? Primeira coisa, não é meramente ser uma pessoa religiosa. Uma pessoa que, porque eu tenho um cargo na igreja, então tá tudo certo. Não, não é isso que eu estou falando. Não é fazer parte de uma denominação. Quando você chegar no dia do juízo, no dia da sua morte, ou se Jesus voltar antes, não adianta você ter a carteirinha de membro da igreja na mão, que isso não vai resolver nada. Não é fazer parte de uma denominação. Ser praticante da palavra não significa somente frequentar cultos, frequentar missas. Não é isso. É importante congregarmos, nos reunirmos, sim, é importante. Mas isso não significa que você está sendo praticante da palavra. Só para citar alguns exemplos aqui, porque esse estudo levaria muito mais tempo, mas para citar alguns exemplos aqui de como nós devemos proceder em obediência à palavra de Deus, porque nós ficamos muito presos, irmãos, a alguns conceitos que foram transmitidos a nós e nós achamos que só isso basta. A pessoa olha para si mesma e fala assim, uai, pastor, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo ninguém, eu não traio minha esposa, meu marido, eu não ouço música do mundo, então tá tudo certo. Mas como eu disse, a palavra do Senhor é o nosso norte, é o nosso referencial. E o Espírito Santo é aquele que nos mostra em quais aspectos da nossa vida nós devemos mudar. Eu quero ler com você, para a gente poder refletir um pouquinho a respeito dessa obediência. Eu quero continuar lendo Tiago aqui, Tiago capítulo 1, do verso 19 ao verso 21. Olha o que ele diz. Amigos, não se esqueçam. Aprendam a ouvir primeiro e a falar depois, e não deixem que a ira tome o controle. Quem se deixa dominar pela ira não faz a vontade de Deus. Quem se deixa dominar pela ira não faz a vontade de Deus. Você é uma pessoa briguenta? Você se ira facilmente em qualquer situação? Você deixa que a ira domine as suas ações? Você não está fazendo a vontade de Deus. Você não está andando em obediência. Dê lugar ao Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá paciência, nos dá mansidão, nos dá humildade, sabedoria, nos faz andar de acordo com a vontade de Deus. Mas se você deixa que a sua carne domine as suas ações, e principalmente aqui nesse caso, a ira, você está fora da vontade de Deus. Então a primeira coisa aqui, olha, que eu
fui levado, a examinar aqui nas Escrituras. E quando eu chego a pregar aqui para você, é porque a palavra falou primeiramente comigo, falou ao meu coração. Não se deixe dominar pela ira. Quem é vencido pela ira não está fazendo a vontade de Deus. Tiago capítulo 1, versículos 26 e 27. Eu estou lendo aqui a versão da Bíblia chamada A Mensagem, tá? Por isso que ela é um pouquinho diferente da que você tem aí em suas mãos. Tiago capítulo 1, versículos 26 e 27. Qualquer um que se considere religioso, e aqui religioso está entre aspas, e fala demais, está se enganando. Esse tipo de religião é mera conversa fiada. Religião de verdade, que agrada a Deus, o Pai, é esta: cuidem dos necessitados e desamparados que sofrem e não entrem no esquema de corrupção do mundo sem Deus. Sabe o que Tiago está falando aqui? Aquele que serve a Deus verdadeiramente age mais e fala menos. Ele tem mais atitude do que palavras. Tem gente que tem muito blá blá blá, muito lero lero, mas age pouco, faz pouco. Faz pouco pelas pessoas, faz pouco em relação a si mesmo, faz pouco em relação à sua família. Então, é outra coisa aqui que nós temos que observar. Quer servir a Deus? Ajude alguém. Faça algo por alguém. Ame as pessoas e julgue menos as pessoas. Às vezes, irmãos, reunião de oração na igreja só para falar mal dos irmãos. Juntou 2, 3 irmãos, ao invés de adorar a Deus, de ler um versículo, glorificar o nome do Senhor, cantar um hino e orar, não. Vão falar mal do pastor, do líder, do irmão, da irmã. Você viu aquele irmão que não conseguiu se libertar ainda daquele vício, que está preso no pecado. Você viu quem caiu? Então, reunião de oração às vezes é para falar mal um do outro. Então fale menos e haja mais. Ajude mais. Tiago capítulo 2. Eu li assim, alguns trechos do capítulo 1. Eu estou falando sobre obediência. Obediência à palavra. Tiago capítulo 2, a partir do verso 1. E eu vou ler até o verso 9. Olha o que diz. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas. Não façam acepção de pessoas, tratando-as com favoritismo. Nós somos mestres em agir dessa forma. Chegou alguém que tem um título, que tem um cargo, que tem um nome, ou então que tem uma gravata, um terno, nós tratamos aquela pessoa com excelência. Chegou um pobre, um pé no chão, a gente trata ele de qualquer maneira. Nós somos assim. Somos assim. Você vai receber uma pessoa muito importante na sua casa. Você vai receber uma pessoa, sei lá, da política, um médico, alguém que tem proeminência na sociedade. O que você vai fazer? Eu vou pegar o que eu tenho de melhor, pastor. As minhas baixelas, os meus talheres melhores que eu tenho guardado aqui, ó, na minha prateleira. E quando chega o pobre, o pedreiro, o peão na sua casa? Ah, eu dou qualquer coisa para ele. Não façam acepção entre as pessoas. Não trate ninguém com favoritismo. E aí Tiago dá um exemplo assim, muito prático. A partir do verso 2 ele fala assim, olha, suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas,
e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? O povo evangélico é mestre em fazer isso. Até que hoje em dia, algumas denominações foram libertas do uso da gravata. Mas quem era um pastor para pregar antes sem gravata? Como se a gravata é que desse a unção para o camarada. Eu já cheguei em igreja para pregar, irmãos, normal assim, igual estou aqui, ó, camisa de manga, de botão, só que estava muito calor, eu não ia colocar um terno, uma gravata. E eu cheguei, aí a pessoa responsável pela igreja veio, viu o carro parando, né, na porta ali, eu e um discípulo, um amigo. Aí ela olhou para nós assim e falou assim: mas cadê o pastor? Aí eu falei: sou eu. Ué. Aí eu percebi aquele olhar assim, de cima a baixo, sabe, na minha roupa. Eu senti ali uma discriminação por causa da roupa que eu estava usando. Como se o terno, a gravata, fosse me conceder alguma unção. Vocês estão entendendo? Como se isso fosse trazer alguma virtude, algum benefício para mim. Título não traz autoridade nenhuma se você não estiver vivendo aquilo que você prega. Isso é que dá unção. Depois que Jesus pregou o Sermão do Monte, o texto da Bíblia, a mensagem, diz que ele foi aplaudido. As pessoas ficaram maravilhadas, porque ele ensinava como quem tinha autoridade. Ou seja, Jesus estava ensinando aquilo que ele, na verdade, estava vivendo. O que traz unção sobre a vida de alguém não é a roupa de grife que ela usa, não é o tanto que ela conhece de Bíblia, porque tem gente que recita versículos de cor, igual um dicionário, né? Igual um livro ambulante. Eu não tenho essa habilidade. Tudo que eu estou falando para você aqui está escrito aqui na minha frente. Eu tenho eu vou dizer, esse cuidado, né, em anotar tudo aqui, até para ganhar tempo às vezes, né, de procurar alguma coisa, mas eu não consigo guardar tantos versículos assim. Mas eu sei que não é isso que me dá mais ou menos unção, não é isso que faz com que eu seja mais ou menos usado ou usada por Deus, mas sim o fato de eu estar vivendo aquilo que eu estou pregando. Então aqui, Tiago está repreendendo as pessoas, dizendo que se elas tratarem melhor alguém que está vestido melhor, alguém que tem um cargo, um título, uma posição, elas estão erradas. Igreja é lugar onde o pobre e o rico sentam-se um ao lado do outro. Ali não tem o doutor fulano de tal, o senhor não sei o quê, o apóstolo, o bispo, não tem isso. Graças a Deus é outra coisa que as igrejas têm se libertado. Antes você ia na igreja, né, tem igrejas assim ainda. Aí lá na frente tem aquelas cadeiras de couro, né, parecendo um trono. Ali não, ali é onde os pastores vão sentar, né? E os irmãozinhos? Não, os irmãos sentam no banco de madeira. Senta naquelas cadeiras de plástico, que de vez em quando abre as pernas, né? Quando tem um mais pesadinho em cima dela, abre as pernas. Isso mesmo, Josiane, todos nós somos iguais. Aos olhos do Senhor, todos nós somos iguais. Todos nós somos miseráveis pecadores
não temos em nós nenhuma diferença. E Tiago fala no verso 4, vocês estão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Versículo 5, ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, com acepção, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Meu Deus. Tem gente falando, o Fagner está falando ali, ó, ainda vejo muito isso, é triste. É verdade, meu irmão. Muitas igrejas, muitos lugares tratam os outros com favoritismo. Mas entre nós que somos servos de Deus, não deveria ser assim. Muitas igrejas ficam enaltecendo a figura de homens, né? A figura de pessoas que ocupam algum lugar no púlpito e menosprezando aquele que está lá na portaria, que está varrendo o chão, que está lavando o banheiro. E não deve ser assim. Eu não estou dizendo que aquele que prega a palavra não deve ter a sua importância, o seu respeito, mas ele deve ser importante e deve ser respeitado tanto quanto aquele que está servindo água, tanto quanto aquele que está servindo ceia. Amém? Quantos estão entendendo, digam amém. Coloca aí no seu comentário aí, no nome de Jesus. Aí eu pulo, irmãos, para o versículo 14 ao verso 17, né? Já estamos caminhando para o final aqui desse ensinamento, que diz assim, olha, Tiago capítulo 2, do verso 14 ao verso 17. Amigos, vocês acham que chegarão a algum lugar apenas ouvindo, sem partirem para a prática? Falar sobre fé prova que alguém tem fé? Por exemplo, eu gosto de Tiago que ele vai no exemplo, ele vai na prática. Olha o que ele fala. Por exemplo, se você encontra um velho amigo desempregado e em situação difícil e vendo suas lutas, você diz, meu amigo, Deus te ajude, Deus te abençoe, e depois vai embora sem nem lhe oferecer nada, aonde isso o leva? Não é óbvio que falar de Deus sem atitude coerente não tem o mínimo sentido? Outra coisa aqui que tem a ver com obedecer a palavra. Você está sabendo de alguém que está numa dificuldade financeira, que está desempregado, alguém que tem família, que está com conta de luz atrasada, conta de água atrasada, que está passando por uma dificuldade na sua casa, e você simplesmente fala com ele assim, Deus te ajude, Deus te abençoe. Amém, Deus ajuda, Deus abençoa, mas muitas vezes Deus quer usar a sua vida para abençoar. É a sua vida que Ele quer usar como um canal de bênção. Ah, pastor, não tem nada para dar. Ninguém é tão pobre e miserável que não tenha nada para oferecer, irmãos. Às vezes uma roupa que está no seu guarda-roupa aí, ó, parada, para alguém que receber vai ser a roupa de domingo, a roupa de ver Deus. Uma roupa que você nem lembra mais que tem. Um sapato que você nem gosta tanto assim, mas está guardado lá. Tem 10 anos que está guardado lá. Poderia estar calçando os pés de alguém. Mas você encontra com a pessoa,
Você encontra com esse amigo, esse conhecido, sabe que ele está em dificuldade, simplesmente diz assim: Deus te abençoe, vai com Deus. Obediência. Obediência. E para encerrar, um último ensinamento aqui. Tiago, capítulo 3, do verso 6 ao verso 12. Olha o que ele diz. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Muito forte isso aqui. A língua é um mundo de iniquidade. E ela contamina a pessoa por inteiro, ela incendeia. Ela incendeia todo o corpo. E esse incêndio é provocado pelo inferno. Verso 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. O ser humano consegue domar todo animal, qualquer espécie animal, o ser humano consegue domar. Mas a língua, versículo 8, a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. A língua é um mal incontrolável. As nossas palavras têm poder. Têm poder de abençoar ou de amaldiçoar. E é interessante que a Bíblia diz que nós vamos prestar conta de toda palavra que sair da nossa boca. A gente não se lembra disso às vezes. Às vezes a gente liga a metralhadora que é a nossa língua e dispara sem dó em quem estiver na reta e destruímos vidas, destruímos sonhos, magoamos, ferimos pessoas, ofendemos pessoas. A Evelyn está perguntando, essa pregação ficará gravada? Sim, vai ficar gravada, viu, Evelyn? Vai ficar gravada aqui e você pode assistir depois, pode compartilhar, pode mandar para os seus grupos, seus contatos aí o link. Vai ficar gravada. Da mesma língua, da mesma boca, procedem bênção e maldição. Quer obedecer a Deus? Vigie a sua língua. Vigie com a sua boca. Pense antes de falar. Pense antes de falar. Fale com prudência. Antes de proferir qualquer palavra, peça a Deus que projete na sua mente o que aquilo vai trazer de bom na vida daquela pessoa que ouvir. Às vezes nós queremos descarregar a nossa ira, o nosso ódio, a nossa raiva com palavras. Não é isso que acontece? Nós ouvimos uma ofensa, rapidamente nós queremos detonar com a vida das pessoas. E quando nós não falamos, nós escrevemos. Nos comentários de um vídeo, numa postagem, numa rede social. Nós queremos destruir uma pessoa com a nossa língua. Às vezes usamos como um mecanismo de defesa, né? E mesmo assim está errado. E às vezes usamos como um mecanismo de ataque. Errado das duas formas. E isso acontece na maioria das vezes aonde? Dentro da nossa própria casa. Uma irmã comentou ali, ó, meu esposo tem uma língua... Pois é. Tem esposo que tem a língua afiada, tem esposa
que tem a língua afiada. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Encha-se com a palavra de Deus, encha-se com as coisas de Deus, encha-se do Espírito Santo, encha-se de louvores, porque aí quando você for proferir alguma palavra, você vai estar cheio de Deus. E as suas palavras vão abençoar. Irmãos, eu penso muito antes de sentar aqui, transmitir essa palavra nas redes sociais, porque eu sei o peso que isso vai ter. Não adianta eu sentar aqui e despejar a minha indignação, o meu ódio, a minha raiva, o meu rancor, porque tem gente que é assim. Ele briga com alguém, aí ele vem para a rede social e pá, 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 pá. Não. E eu termino com o seguinte. Tiago diz que homem algum pode domar a língua. Está no versículo 8. E é verdade. Homem nenhum consegue domar, mas o Espírito Santo consegue. Aquilo que você não consegue domar, Deus pode domar. Deus pode colocar freio aí na sua boca, na sua língua. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra. Tem muitas pessoas acompanhando aqui, né? Eu vi muitos pedidos de oração passando ali, pela família, por portas de emprego que devem ser abertas, por enfermidades, por relacionamentos, por filhos, por maridos, por esposas, por ministérios. E eu quero colocar nesse momento agora em oração todas essas petições diante do Senhor. E pedir a Deus que nos dê clareza, entendimento diante dessa palavra. Tem uma irmã que colocou ali assim, estou com vontade de chorar com essa pregação. Quando nós queremos chorar assim, é um sinal, é um bom sinal de que o Espírito Santo está falando conosco. Que o Espírito Santo está ministrando ao nosso coração. Então abra o seu coração e abra a sua mente, deixe que Deus faça a obra dele. Pare de olhar tanto para os defeitos das pessoas e vá para o espelho. Olhe para o espelho. Seja um praticante da palavra e não seja somente ouvinte. Coloque em prática aquilo que você tem aprendido, aquilo que Deus tem falado com você. Você se tornará uma pessoa melhor. E as coisas ao seu redor se tornarão melhores. Amém? Nesse momento eu peço que você feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos falar com o Pai nesse momento. Não se esqueça, irmãos, eu sempre peço aqui, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar essa mensagem e ativar as notificações. Eu percebo que o YouTube, às vezes, não notifica muitas pessoas porque o sininho das notificações lá não está ativado. Então ative para que todas as vezes que nós postarmos um conteúdo novo, você seja avisado aqui. Tá bom? Vamos orar. Você está sem forças, você está... Uma irmã colocou ali, eu estou desanimada. Você está sem ânimo, você está passando por um momento difícil. Deus pode renovar as suas forças, Deus pode renovar o seu espírito, fazer com que você consiga se levantar e caminhar novamente. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai amado e querido, te agradecemos de todo o nosso coração pelo ensinamento que a Tua palavra nos proporciona, Deus. Senhor, nós não queremos ser apenas ouvintes, mas queremos ser praticantes da Tua palavra. Que a nossa casa, a nossa vida, a nossa estrutura familiar esteja firmada não sobre a areia da desobediência, mas sobre a rocha que é Cristo, respaldada por uma vida de santidade e de obediência. Queremos ouvir as Tuas palavras e praticá-las. Faça de cada um de nós, faça de mim, desse irmão, dessa irmã, pessoas prudentes, pessoas
sensatas. Queremos andar segundo a tua palavra. Que a palavra do Senhor, ela entre pelos nossos ouvidos, alcance a nossa mente e alcance o nosso coração. E transforme o nosso caráter. Transforme a nossa conduta. Que tenhamos atitudes corretas em qualquer circunstância. Senhor, nos leva todos os dias diante do espelho e nos faça contemplar a nossa própria vida. Não somente no aspecto físico, não somente as nossas rugas, os cabelos brancos, a deterioração do nosso corpo, do nosso rosto, mas a nossa própria vida. E nos faça projetar planos melhores para o tempo de vida que ainda temos aqui na terra. Em nome de Jesus, queremos olhar para a tua lei que é perfeita e andar de acordo com os teus propósitos. Esquadrinha o nosso coração, sonda a nossa vida, vê se há em nós algum caminho mau e nos leve a um caminho de santidade. Queremos cumprir a tua vontade. Queremos andar segundo os teus desígnios. Queremos ser praticantes, não somente religiosos, não somente cumprirmos um ritual, uma formalidade de um culto ou de uma missa, mas sermos verdadeiramente servos e servas do Senhor. Nos perdoe, porque muitas vezes tratamos as pessoas de uma forma parcial. Tratamos melhor aqueles que são ricos, que se vestem bem, que são mais bonitos, e desprezamos o pobre, aquele que está marginalizado na sociedade, aquele que não tem recursos. Desses nós nos desfazemos, nós nos esquecemos. Mas que nós podemos mudar o nosso comportamento de acordo com o Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor nos ensinar e aquilo que o Senhor ministrar ao nosso coração todos os dias. Visita, Senhor, essa família, vá de encontro a cada uma das necessidades dessas pessoas. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Uma semana de bênção e de vitória para você, no nome de Jesus. Deus te abençoe.